E aí, beleza? Bem-vindo ao mundo dos pé grandes, onde aqui o que mais tem é pedra e gelo. Ah, claro, né? Os Yetis felizes no seu vilarejo. E estão em paz e protegidos por causa das pedras, pois são as leis, as regras e até mesmo a história deste mundo. Tudo o que eles conhecem e acreditam foram escritas nela. Tipo que vivem em um mundo que caiu da bunda de um grande bisão. Eles são sustentados por nuvens em cima das costas de grandes mamutes, que precisam ser alimentados por gelo para que o seu mundo não caia num grande vazio de um nada. Mas a pedra favorita do nosso personagem principal, o Migo, é aquela que ele tem que ajudar o seu pai de tocar o gongo para acordar o grande caracol, para que ele ilumine o dia. É uma tarefa árdua e que requer muita responsabilidade, pois tem que ter destreza e uma cabeça forte sobre os ombros. E é assim que toda a vila dos Yetis são acordadas, seguindo as pedras que dizem o que eles têm que fazer exatamente, mas tudo é basicamente feito por gelo por aqui. E uma coisa que eles não podem fazer é questionar as pedras, pois apenas o grande sábio e guardião das pedras sabia de toda a verdade. Mas era um dia especial para o Migo, pois ganhou seu capacete que era feito de pedra, para ele finalmente praticar e tocar o gongo. Ele vinha de uma grande linhagem de Yetis cabeças chatas que fizeram esse trabalho por gerações, e ele seria o próximo tocador oficial que faria o grande caracol despertar. E como era a sua primeira vez, sofreu um pouquinho até acertar de verdade, mas ele gostava de uma Yeti chamada Mitch, a filha do guardião, e foi ela que tirou a atenção e ele errou feio o alvo, indo parar do outro lado da montanha. E foi lá, vendo a imensidão de nuvens, que ele avistou um avião. Claro que ele não sabia o que era isso, mas começou a correr dele e depois de umas atrapalhadas, algo saiu de dentro do avião. E na curiosidade de saber o que era, Migo descobriu que existiam mais seres diferentes do dele, e foi aí que ele conheceu o Pé Pequeno. Olha só que pé pequeno! Pé pequeno? Mas nessa confusão aí, o Pé Pequeno acabou sendo levado pelo vento, e Migo achou aquilo uma baita descoberta, já querendo contar a todos na vila que viu um pé pequeno e um treco barulhento vindo do ar. Mas olha só como é a ironia, né? Um búfalo comeu uma planta e quebrou o gelo, fazendo o avião ficar na ladeira. E bem na hora que Migo iria mostrar, o avião desapareceu. O problema aí foi contar essa história, né? E eles acreditarem. E como nunca tinha visto falar em Pé Pequeno, todo o vilarejo ficou morrendo de medo. Então o guardião da pedra teve que intervir, dizendo que Migo estava meio louco, talvez batido a cabeça e visto algo que não era o Pé Pequeno, pois não existe essa coisa de pé pequeno, porque as pedras dizem que não existe pé pequeno, e se as pedras dizem, é a verdade, e ninguém pode dizer o contrário, senão isso iria contra as leis. Mas ele realmente não estava mentindo, e mesmo assim desafiou uma pedra. Então, como punição, Migo foi banido do vilarejo para repensar sobre o que disse e cair na real. Então teria que tomar o seu rumo. E foi o primeiro Yeti banido por desafiar uma pedra. Alguns quilômetros dali, Percy, um apresentador de programa educacional sobre animais, tentava fazer um sensacionalismo com uma aranha para ver se o seu programa ganhava mais audiência. E nessa, aquele piloto de avião que viu o Pé Grande apareceu, dizendo que viu um Yeti e eles existiam de verdade. Bom, o lance é difícil de acreditar para os humanos, né? Mas Migo não estava sozinho na sua ideia e tinha mais Yetis que acreditavam nele. Na verdade, havia uma sociedade criada pelos Pé Grandes e olha só, a líder da sociedade era Mitch, a filha do guardião, no qual tinham como sigla PPM, Pé Pequeno Monitoramento. O lance de Yetis rebeldes que buscavam conhecimento, pois conhecimento naquele mundo primitivo era poder. E o único que já viu um pé pequeno era Migo, só que não conseguia provar. E o grupo ali tinha achado provas que ele existia, como a pele dele, os chifres e até o pergaminho cheio de conhecimento oculto do pé pequeno. E claro, né, a bota da tal criatura. Olha só que pé pequeno! E isso fez Migo lembrar que a criatura foi levada pelo vento, caindo justamente no vazio de um nada, e era lá que eles deveriam ir, mesmo as pedras dizendo que lá não existia nada. Mas claro que Migo não iria contra as pedras, mas sim apenas queria provar que existia um pé pequeno para poder ser absolvido e voltar à sua vida normalmente. Então Mitch percebeu que na cabeça dele também estava fechada as novas coisas e as realidades, mas nada como a canção da garota que ele gosta, né?
mostrando a ele que existia um mundo de coisas e experiências que ainda não foram descobertas. Isso só bastava ele ter iniciativa. Então Migo mudou de ideia. Iria descer por uma corda até encontrar o fim daquilo. Só que o filho do guardião apareceu, o Tropper, irmão de Mitch, e nessa tiveram que cortar a corda para que ele não desconfiasse, e Migo acabou caindo na imensidão do nada. Quer dizer, de uma altura inacreditável. Nossa. E foi daí que ele descobriu que do nada tinha era muita coisa. Tipo um bode, por exemplo, que foi atacado por uma águia, e Migo o salvou. Então achou o avião do pé pequeno, e foi a primeira vez que eu vi um pé grande conseguir fazer um avião voar novamente, numa confusão que fez ele sair rolando, virando uma bola de neve, e depois destruir uma cerca. Mas para resumir, finalmente viu a cabana dos humanos, ou pés pequenos para ele, né? Que por ironia estavam falando justamente de Yetis. Que Brenda não acreditava, mas Pierce, o cara da TV, estava com uma ideia de serem os primeiros a filmarem um pé grande de verdade, e tinha até uma fantasia para isso. E pediu para Brenda ajudar ele a fazer sucesso novamente em Hollywood. Na verdade, cantou uma canção para isso, para voltar a ser um sucesso, mas agora na internet. E o caminho era o Yeti. E como é a coincidência, né? Brenda sumiu com sua fantasia de pé grande. Acredito que para Percy desistir dessa maluquice toda. Mas do lado de fora, Migo apareceu querendo encontrar o pé pequeno. Mas quando Percy saiu, não entendia o que estava falando, acreditando que era uma língua primitiva. Até que finalmente se viram e foi bem diferente do que Migo imaginava. Obrigado, Brenda. Você colocou até as pernas de pau. Pra Percy era Brenda e pra Migo era o pé pequeno tentando se comunicar. Ok, bora interagir então, né? E como pros humanos só havia apenas rosnados achando que Brenda tinha vestido mesmo a camisa, estava muito empolgado pra fazer a filmagem logo. Mas quando começou a filmar, viu que Brenda estava indo era embora e a ficha caiu. Que na verdade aquele monstro na sua frente era o pé grande de verdade. Bom, nessa confusão aí, Migo queria levar ele pra tribo pra provar a todos que o pé pequeno existia. Só que Percy achou que Migo queria devorá-lo, e para esses casos de animais enormes ele tinha um dardo tranquilizante e acabou atirando pra cima, e ele mesmo se ferrando nessa, ficando desacordado, sendo a oportunidade que Migo teve para levar a prova que realmente estava falando a verdade. O problema era a temperatura não planejada no caminho, congelando o tal pé pequeno, né, que só acordou depois de ser esquentado, confundindo de novo que o Ed queria devorá-lo. Então, na melhor oportunidade, o lance era fugir. E tentando falar com Brenda e enviando um vídeo que realmente o pé grande existia, esse vídeo iria demorar mais de um dia para ser enviado. Fora que deu de cara com um urso gigantesco, por sinal. Mas não que Migo não pudesse conversar com o tal urso, que queria descansar, e acordaram ela da sua hibernação. E foi assim que Migo salvou ele, e para agradecer, Percy levou o dedão dele de uma armadilha de urso, que ainda fez um curativo, já que o marmanjo não aguentava um arranhão e ver sangue. E então foi a primeira vez que tentaram se comunicar, e Percy então topou subir a montanha com ele, uma baita aventura para descobrir um mundo novo. Enquanto isso, seu pai tocava pela primeira vez o gongo sozinho, mas seu filho foi banido, né? E por isso acabou se atrasando e não acertando o gongo, tendo que improvisar depois que o sol nasceu. E isso era uma baita descoberta, pois iria contra o que as pedras diziam. Mas Migo voltou e a galera da PPM estava achando que ele tinha morrido, mas trouxe algo para eles, né? A verdadeira criatura mística, o pé pequeno. Ficando maravilhados com Percy, então agora tinham toda a verdade na mão. E juntos iriam mostrar para todos os Yetis que ele estava falando a verdade esse tempo todo. Então juntou todos na vila e diz que saiu em uma jornada de um dia, atrás de uma lenda, e finalmente encontrou o pé pequeno. Impressionante. Para Percy foi a descoberta de uma civilização organizada e inteligente e de uma grande oportunidade, o seu programa de TV de volta. Mas o Guardião das Pedras apareceu e queria saber de que rebuliço era aquilo e não acreditava neste tal pé pequeno. Iria consultar as pedras para saber o que exatamente era aquela criatura. Mas todos agora não estavam interessados em pedras, mas sim na criaturinha extremamente inteligente e confusa, cheia de perguntas. E um pouco que ele
ele conseguiu mostrar já deixou todo o vilarejo contente de novas descobertas. E também super feliz de ter um amigo pé grande agora, né? O único que não gostou de nada do que estava vendo era o Guardião das Pedras, que acreditava que era o único que guardava toda a verdade. Mas agora tinha medo que sua liderança poderia estar abalada. Mas Mitch, sua filha, apenas queria que ele conversasse comigo e talvez tudo ficaria bem. E ele, por sua vez, percebeu que seu pai estava desanimado por mais uma pedra estar errada, achando que não precisava mais acordar o caracol. E bom, talvez nem era um caracol, né? Mas sim uma bola de gás flamejante. Gás? Quem acorda por causa de gás sou eu. Mas isso tirava a sua profissão, né? A única coisa que ele fazia era tocar o gongo. E se ele não fosse mais o tocador de gongo, o que ele seria agora? Bom, talvez precisava descobrir sozinho, porque agora amigo foi conversar com o Guardião da Pedra, conhecendo todos os ancestrais que já guardaram as pedras e serviram de base para todo o vilarejo prosperar até hoje. Mas tinha uma sala secreta e lá sim continha toda a verdade. E bom, mostrou que os Yetis viviam junto com os humanos, ou pelo menos tentavam conviver com eles, mas aí já sabe, né? Os humanos viam eles como monstros e criaturas perigosas, e os que eles não mataram com suas armas de fogo expulsaram do mundo deles. Então os Yetis acharam um lugar no topo das montanhas para viver, já que os pés pequenos não podiam sobreviver naquelas alturas, achando uma forma por anos e gerações de se protegerem e criar mais e mais regras escritas nas pedras para o bem de todos. E era assim que os pés grandes tinham seu lugar no mundo, só que ainda tinha mais uma verdade. As nuvens nas montanhas não eram nuvens, e sim vapor, que os próprios Yetis trabalhavam, acreditando estar alimentando os grandes mamutes, mas na verdade era para tampar a visão deles do mundo lá fora. E sim, todas as pedras eram mentiras, mais uma mentira do bem, para proteger todos os Yetis da aniquilação total que os humanos iriam causar. E se ele não quisesse ver o seu povo morto, teria que continuar com essa mentira. E se conhecimento é poder, a decisão ficou nas mãos de Migo. O que você vai fazer com esse poder? Sei lá. Bom, apesar de Mitch estar se dando bem com o pé pequeno, os humanos podem ficar doentes com o ar rarefeito da atitude, e Percy não estava nada bem. E Migo sabia muito bem disso, e foi também a hora que o Guardião da Pedra iria revelar toda a verdade para a comunidade. E com aquela pressão em cima de Migo sobre quem eram os humanos de verdade, disse a todos que ele não era um pé pequeno, e sim um Yeti de pele vermelha, e encontrou ele em uma caverna no meio das nuvens. Claro que era tudo combinado, né? Até a tal pedra com o Yeti vermelho o Guardião tinha. E ainda Migo disse que os seus amigos da PPM eram loucos e se não acreditassem nas pedras, coisas ruins iriam acontecer. Então todos voltaram para suas vidas e o pé pequeno seria devolvido para sua caverna. Mas daí bateu a tristeza, né? Pois sabia que a ignorância era uma bênção. E ter o conhecimento e saber de toda a verdade agora não era uma coisa boa. E agora iria ser o tocador do gongo pro resto de sua vida. Mas seu pai pensava diferente, pois foi ele que despertou o vilarejo e agora tinha que salvar o pé pequeno e Mitch, pois ela acabou descendo sozinha pro mundo dos humanos. E isso sim era muito perigoso. Ok, se arrependeu para os seus amigos e iria atrás de Mitch mesmo assim, pedindo desculpa para eles, pois acreditava em uma coisa, mas foi ingênuo demais, pois existia um jeito de dar certo, mas primeiro precisava salvar Mitch, e pulou igual maluco da montanha novamente, e nessa seus amigos vieram juntos. O problema é que Mitch deixou Percy para se recuperar e foi conhecer o mundo dos humanos. E quando Percy acordou, sabia que ela ali no meio da cidade era um erro e era muito perigoso. Mas nessa ele encontrou Brenda e aquele vídeo com a mensagem ela recebeu depois de um dia e divulgou tudo que é lugar, que viralizou, né? E ele teria tudo que sonhava de volta, fama e reconhecimento e claro, muito dinheiro. Só tinha que tomar uma decisão, deixarem os humanos capturarem o pé grande ou não. E nisso Mitch começou a andar pela cidade, achando tudo que era do pé pequeno bonito. Só que um monte de gente a cercou e realmente ficaram assustados pela primeira vez que viram um pé grande.
Caraca. O problema aí é que queriam capturá-la, né? E para nós humanos, que sempre achamos que somos superiores a qualquer outra espécie do mundo, via ela como um monstro. Começou a perseguição cruel, mas seus amigos estavam na aldeia, em um lugar meio escondido, que puderam conversar. E ali, mesmo chateada com o amigo, Mitty viu que os humanos acreditavam que os Yetis eram monstros terríveis que atacavam as pessoas. E se realmente os pés pequenos eram perigosos ou não podiam ficar ali para saber. Mas mesmo eles conseguindo sair da cidade e até o Guardião da Pedra ajudar eles a despistar um helicóptero, o amigo sabia que eles não podiam segui-los até em casa e sozinho começou a despistar os humanos. E nessa, escapando da maioria, encontrou o seu amigo o pé pequeno, o Pierce. Só que ele teve que atirar no Yeti, mas foi por uma boa razão, pois quando o pé grande foi cercado pelos humanos, ele não era o amigo e sim o Pierce, com uma fantasia de Yeti, justamente para salvar todos os outros da espécie. Acho que atirou pra me salvar. Legal! Claro que pela bagunça, Pierce foi preso, pois todo o estrago que os Yetis fizeram foi colocado na sua conta. Mas olha só, teve integridade e sabia que estava protegendo não só um amigo, mas toda a sua espécie. Bom, por outro lado, agora não tinham que fazer sua parte, né? Migo contou toda a verdade sobre o porquê os Yetis vieram naquela montanha e porquê temiam os pés pequenos, que realmente existiam, mas eram muito perigosos. Era assustador sim, mas era melhor todos saberem a verdade do que continuarem vivendo em uma mentira, mostrando aos Yetis que o mundo era muito maior do que eles imaginavam. E agora cabia a eles, com todo o conhecimento que ganharam, decidir o que iriam fazer. Então, em um ato de coragem, foram todos até a Vila dos Homens, mas mesmo a polícia aparecendo, Pierce e Brenda ficou do lado dos Yetis, mostrando que eles não eram perigosos. Talvez merecia um filme inteiro para convencer os humanos que eles não eram perigosos, mas terminou o filme com a humanidade e os Yetis convivendo em paz. E assim foi o Pé Pequeno, um filme lá de 2019, e a Warner não anunciou se teria uma sequência ou não. Bom galera, este foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!